Não, eu penso por aí também. Só um senão que eu faço, ô Mauro, é uma preocupação minha. Eu acho que o Vasco tem dificuldade de, nos últimos anos, ter gerado novos ídolos, e a única preocupação que eu tenho é porque o Brasil tomou esse negócio chato de polarização que se você apoia um, automaticamente você tem que odiar o outro. As pessoas não respeitam as opções das pessoas como algo natural. Ah, ele gosta desse, eu gosto desse, tá tudo certo, a gente segue junto. Sim. Não, hoje a gente tá num clima de guerra. Tu escolhe esse, eu tenho que ir pro outro lado e acabou. E um receio que eu tenho com vocês, você, Sorato, Germano, Edmundo, Pedrinho, Juninho, todos os grandes ídolos do Vasco, principalmente os recentes, que às vezes a política do Vasco, quando algum de vocês toma um lado político, acaba maltratando vocês mesmo. Por exemplo, eu, Diego, eu fico muito triste com o que eu vejo um pouco da minha geração fazer com o Roberto, porque eu não vi o Roberto jogar. Então a galera ali de 28 para baixo, muita gente tem a imagem do Roberto só como presidente, que ganhou uma Copa do Brasil, o time foi rebaixado já na gestão dele também, e muita gente tem muito rancor dele da gestão como presidente. Mas eu falo, cara, o cara é disparado o maior ídolo da história do nosso clube. O próprio Zico, quando foi convidado pela Patrícia Amorim para assumir cargo político no Flamengo, o primeiro zum que ele veio e falou, opa, tô fora, eu não vou pegar tudo aquilo que eu construí dentro do clube aqui para de repente arranhar a minha imagem por um cargo, por política ou por qualquer coisa do tipo. Ele sempre disse que nunca seria treinador do Flamengo, por isso sendo um grande treinador. Teve uma passagem muito bacana pelo Fenerbahçe, por exemplo. Então esse receio eu sempre tive. Se eu pudesse optar por mim, e cada um tem seu livre-arbítrio para fazer o que acha melhor, eu acho mais interessante que os nossos ídolos fiquem preservados e eles não entrem muito nessa seara, porque nem todo mundo tem a maturidade que eu tenho. Tem gente que leva para esse lado. Você teve um pouco de receio com a sua imagem nesse sentido? Não, eu não tive não, porque eu acho que você tem que ter opinião, né? Eu acho que é importante, né, Diego? Você não pode ficar assim com medo. Ah, vou perder o meu... o carinho da torcida, se a torcida gosta realmente, né, do jogador e tem ele como um cara que ajudou, que foi importante, ela não vai mudar de opinião por causa disso. Eu entendo dessa forma. Para mim, o Roberto ele é e continua sendo, sempre será um grande ídolo do Vasco, isso aí não resta a menor dúvida. E o fato de ele ter sido presidente, eu acho que tem que ter coragem também, né? Você tem que ter coragem, você não pode pipocar. Eu fui treinador do Vasco também em 2004, né? Acho que você nem sabia. Acho que, eu lembro como diretor, como treinador não. Treinador. Eu fui auxiliar primeiro eu cheguei para ser auxiliar do Lopes, em 2004, e acabei, depois em razão do Lopes ter saído, né? Ele acabou tendo que sair, porque resultado, aquelas coisas. E eu acabei assumindo, levei o time até o final do ano. Né? Foi uma situação difícil. Era outro Vasco, não era o mesmo Vasco que eu joguei, né? Então a gente teve que trabalhar bastante, não foi fácil. E acabei chegando e conseguindo o objetivo, que era de não cair com o clube. Né? Acho que ficamos em 13º, eu acho. Mas pro Vasco era o que dava naquele momento ali. Era o campeonato do Vasco. Então, eu não posso pipocar, né? Eu acho que isso é questão da pessoa. Como pessoa, eu tenho que ter também assim, a condição de tomar uma decisão. Ali, naquele momento, o Vasco precisava de mim e eu tive que dizer que, não, eu vou assumir. Né? Foi o Eurico até que me pediu. Porque sempre o Alcir que era o treinador substituto, né? Ele estava sempre ali. E dessa vez o Eurico resolveu que deveria ser eu. Então tá, vou lá. E aí consegui, né, ir até o final e a gente acabou classificando. Depois eu acabei saindo, né, por outros motivos e nada a ver com a questão do futebol. Mas eu acho que é isso. Às vezes você tem que tomar alguma decisão. Você não pode ficar escondido. Né? Imagina eu agora, se eu fosse convidado para ser alguma coisa do Vasco e eu ia dizer que não vou porque com receio de arranhar minha imagem. Eu acho que não é legal isso. Eu acho que é tão ruim quanto aquilo que tu estava falando, né? Sim. Que pode arranhar minha imagem. Também pode arranhar minha imagem por eu não querer, né? No caso.
porque o clube precisa. Se ele está me chamando é porque ele precisa. Então, não é o caso, não vai acontecer isso agora, né? Eu estou dando um exemplo só. Mas eu acho que muitas vezes existe, né, essa questão de você não poder trabalhar no time que jogou, né? Eu acabei trabalhando também como diretor da base, né, que você falou. Sim. Até, e foi muito bom, eu gostei demais, foi excelente, né? Revelamos vários atletas aí que foram embora, que já foram vendidos e que hoje estão jogando aí em tudo quanto é lugar. E então eu acho que é isso, você tem que ter esse prazer também, né? É uma coisa que eu acho que liga mais ainda, me liga mais o Vasco ainda, o fato de eu ter trabalhado como auxiliar, como treinador, como diretor. Então isso aí me aproximou mais ainda, eu acho. Então quem trabalha no Vasco, né, sabe disso, né? E sabe que pode procurar alguma coisa lá, não vai encontrar nada. Uma coisa que me chama a atenção, Mauro, você jogou muitos anos no Inter, que foi o clube onde você foi revelado. Você teve uma passagem muito importante também no Botafogo, teve no Bangu, jogou na Suíça. No Vasco a gente não precisa dizer, e curioso, foi no final de carreira já. Mas eu percebo que você, pelo menos a visão que eu tenho, que a sua imagem é muito mais ligada ao Vasco, e foi mais ao final da carreira, do que propriamente a esses clubes. Eu vejo que você é homenageado, vira e mexe no Botafogo, tem um carinho pelo Inter, mas eu quero ouvir do Mauro. Você realmente se acha mais identificado com o Vasco? Como é que é a cabeça do Mauro? É meio Vasco, meio Inter, um pedacinho de cada um? Como é que é o resumo que você faz dessa ópera toda aí? Não, eu joguei no Grêmio também, né? Sim, no Grêmio, verdade. Então, não, eu tenho um carinho muito grande por todos os clubes que eu joguei. Lugano da Suíça, que inclusive foi campeão agora da Copa Suíça, né? Pô, legal. Depois de 23 anos, que a última vez tinha sido em 93, né? Quando eu estava lá ainda. Quando que eu nasci. É? Caramba, tem tempo, né? Mas é bacana isso, é legal. Eles me convidaram para ir lá em Lugano ver, aliás, em Berna, né? Ver o Lugano e Sangalo, que era a final. Foi 4-1. O mesmo resultado que nós tivemos na outra vez que nós ganhamos. Então, muito legal isso. Mas assim, é impossível você não gostar, por exemplo, dos lugares que você trabalhou. Você fica com sempre um elo, assim, tem sempre uma ligação muito boa, né? E saudades, lembranças, recordações, títulos, né? Que é assim, fundamental, né? No futebol. Só que com o Vasco foi como eu estava conversando anteriormente, né? Eu trabalhei no Vasco como atleta, depois eu fui treinador, auxiliar, né? E eu vivi todos os problemas do Vasco, todas as dificuldades, né? Na fase boa também eu vivi, e depois acabei trabalhando na base. Então, meio que eu conheço bem assim, a engrenagem, conheço todo o clube. É claro que eu moro aqui também, né, Dieguinho? Eu acho que isso aí também é uma coisa que faz a diferença. E a torcida do Vasco, ela é uma torcida que ela é nacional, né? Isso aí não tem como negar, né? Então, em todo lugar que a gente vai, né, tem o carinho do torcedor, tem eventos, tem festas, né, que volta também você deve ter visto já, né, no Instagram, que a gente vai, eu vou com o Odivan, vou com o Donizete, então essa assim é a situação que eu acho que mais não muda e aproxima mais com a torcida do Vasco, né, por causa de tudo isso, né, e a torcida do Vasco, se fizer um jogo aqui em Minas, vai lotar. Se fizer no Espírito Santo, vai lotar. Se fizer na Bahia, vai lotar. Se fizer em todo lugar, vai ter torcedor do Vasco. Então, eu acho que é um pouco essa a diferença, né? Faz com que a imagem, né, a minha imagem com o Vasco, ela seja mais assim, vista, né?